Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Teoria e Desordem. Eu sou Carlos Penha. Peço a todos que compartilhem, se inscrevam e deixem o seu like, porque ajuda bastante para divulgar o nosso canal. Bom, todos sabem que nós já temos um novo presidente no Brasil. Peço também desculpas por um bom tempo, eu acredito que quase mais de um mês que eu não faço, que eu entro em contato com o canal. Realmente tive compromissos, trabalhos para fazer. Além desses compromissos e do trabalho, ficou uma situação muito complicada, até mesmo porque não iria chegar aqui para falar qualquer coisa, ou gritar, ou falar, ou xingar, porque a situação que se encontra é essa mesmo. Então muita gente perdeu amizades, perdeu contato porque apoiaram Bolsonaro, e eu fiquei nesse nível aí, fiquei nessa linha de divergência com pessoas que apoiaram Bolsonaro, porque dentre várias outras opções, mesmo você não sendo progressista, não sendo de esquerda, você tinha várias outras opções para presidente que no mínimo respeitava a Constituição, respeitava os parâmetros democráticos, respeitava no mínimo também as minorias. Então, o que nós temos desse Bolsonaro é totalmente averso a tudo o que é de direito e constitucional às minorias, aos trabalhadores e à própria democracia. Ele é um risco para isso. Então, sinceramente, tenho dificuldades até mesmo para dialogar com esse tipo de pessoas que foram parte delas enganadas e parte delas que votaram através do ódio e querem ver mesmo a maldade, né? Não é por acaso que houve aí o escândalo do Caixa 2, do WhatsApp, em que ele usou dessa força, dessa ferramenta para se eleger. Mas o nosso foco principal, né, desse vídeo é falar sobre a captura do discurso. Como Bolsonaro ele capturou, usou ou se apossou desse discurso que praticamente ou historicamente no Brasil era da linha progressista, era da linha das esquerdas e principalmente do PT. Como ele tomou posse, se absolveu desse discurso e ele ganhou. Muita gente fala, ele mesmo fala que foi o do populismo, né, que o PT usou de populismo, mas o que Bolsonaro faz também é populismo. Assim como existe populismo de esquerda, existe o populismo de direita. E ele usou esse populismo. Ele vem usando há alguns anos esse populismo, esse discurso rasteiro, esse discurso de massa, que muito das pessoas que não têm um conhecimento ou não têm acesso à informação também são levadas por esse discurso, por essas palavras. E foi assim. No caso de Bolsonaro, sim, muitas pessoas, por uma pauta rasteira, por exemplo, como a segurança pública, se sentiram encorajadas a votar em Bolsonaro por ele falar grosso e que vai resolver a criminalidade. Enfim, como falei, né, populismo tanto pode existir da direita como também populismo de esquerda e direita. Isso não é de ambos, né? Mas enquanto uma parcela progressista das esquerdas figurou, posso dizer assim, ou destacou, ou priorizou pautas identitárias, e quero mais uma vez aqui, não tenho nada contra pautas identitárias, elas são importantíssimas para a nossa sociedade, mas
na nossa realidade, o nosso país ele é conservador, é um país ainda muito atrasado, né? Elas são importantes, entendeu? Mas essas pautas elas têm que ser niveladas. Então, da mesma forma que você tem e que você prioriza pautas identitárias que estavam muito ali no reduto das universidades, a pauta da segurança pública, a pauta da saúde ou da educação ficou esvaziado, se esvaziou, né, durante todo esse período, né? Claro, também temos que compreender a questão da homofobia, a questão do racismo, como a questão das cotas. Isso tem que ser comentado, tem que ser mesmo discutido, tem que ter leis e tem que ter garantias. Isso é óbvio, não vamos tirar o mérito, mas você tem que colocar no mesmo linear, na mesma base, né, no horizontal, todas essas pautas, né? Enfim, aí você viu esse grande campo que foi a segurança pública, um grande vazio na segurança pública. Você via também um grande vazio na corrupção, em que o próprio PT foi fortemente atacado, abalado, trucidado e, enfim, esquartejado pela Lava Jato e por esse sistema judiciário, né, que de isento não tem nada. Que a gente for analisar muito bem há 20 anos atrás, nas campanhas políticas do PT, que essas pautas eram o carro-chefe do PT, que era a corrupção, questionava aonde foi parar o dinheiro das privatizações, a lista várias, enfim, das questões da corrupção, por onde foi o dinheiro, onde foi usado o dinheiro, a questão da segurança pública. Uma pauta muito importante que o PT usou durante toda a década de 90 foi a pauta da distribuição de renda, ou melhor, a pauta da fome, em que várias pessoas morriam no Brasil de fome. Até 2000, 2001 tinha pessoas no Brasil que morriam de fome. Então o PT soube muito bem usar essa pauta da fome. Muitas pessoas se identificaram com as pautas de como resolver a fome, a seca e a miséria, principalmente do Nordeste. Então, obviamente que durante o período de governo, durante os governos de Dilma e de Lula, há também um desgaste, há também há o desgaste, mas há também o governo fica muito exposto, né? Então, obviamente que esses agrupamentos aí, conservadores, golpistas e dentre outros, soube muito bem usar essas pautas, e Bolsonaro magistralmente, porque Bolsonaro de burro não tem nada. Ele é um cara, eu nem diria que a pessoa Bolsonaro não seja inteligente. Eu vejo o Bolsonaro como um fantoche. Então, atrás de Bolsonaro você tem um agrupamento político que dá um suporte a ele, você tem a maçonaria, você tem grupos, líderes evangélicos como Silas Malafaia, Edir Macedo, o R.R. Soares e dentre outros, que dão aquele suporte a ele, Magno Malta. Você também tem alguns órgãos americanos que influenciaram na campanha. Inclusive existia um assessor do Trump na época da campanha de Trump, que assessorou Bolsonaro agora nessas eleições, que é o Bonnet, e que assessorou agora, né? Inclusive tem fotos dele e do Flávio Bolsonaro que comprova isso. E tem sido uma situação em que vejo que eu não acredito que o governo se sustente. Mas isso a gente vai comentar em no próximo vídeo mais à frente. Mas a principal, o principal do que eu quero falar hoje é de como o PT não soube dialogar, perdeu o diálogo com as massas, perdeu o diálogo com as periferias, perdeu o diálogo com os pobres, com os trabalhadores.
eu fico assustado, eu fico sem entender como o assalariado votou em Bolsonaro achando que ele vai resolver tudo. Para quem lê o programa de governo de Bolsonaro, é um programa horrível, é um programa destruidor, como alguns já falaram, que é um programa ponte, não é uma ponte para o futuro, mas ser um ponte para o inferno, porque é um plano de governo piorado de Temer. E imagine só, você trabalhador assalariado e que votou em Bolsonaro, ele tem a proposta de criar uma segunda carteira de trabalho sem direitos, ou seja, uma carteira de trabalho verde e amarela, se não me engano, em que vai privilegiar aos empresários, ao patronado, entendeu? Essa carteira de trabalho ela vai ser ali junto com a carteira de trabalho, né? A azulzinha que a gente tem, que tem todos os direitos, e a outra carteira de trabalho que é oriunda do patronado, que vai decidir assim, olha, ou você tem esses direitos, ou essa carteira de trabalho que você vai receber o salário, mas sem direito a fundo de garantia, a FGTS, a auxílio saúde e afins, né? E então você acha que o patrão vai assinar sua carteira da azulzinha, que tem todos os direitos, ou a carteira verde e amarela? Então, para você entender que, para você que votou em Bolsonaro e acha que isso é legal, realmente isso cheira a uma burrice tamanha. Mas muita gente estava despreocupado, não sabe desse fato, não sabe dessa realidade. Muita gente prefere acreditar na piroca da mamadeira, prefere e acredita no kit gay. Então acredita muito mais nessas bizarrices, nessas mentiras, do que no que o próprio Bolsonaro falou, né, que vai extinguir o Ministério do Trabalho e vai colocar uma outra carteira de trabalho que não tem 100 direitos ao trabalhador. Mas, enfim, e nesse caso o papel das esquerdas, o papel do principal partido dos trabalhadores, e que houve um processo de destruição, e esse processo de destruição do PT ainda está em andamento, porque ele não para, né, porque a finalidade do golpe é essa, destruir o PT, destruir o partido do PT, que é a grande referência das esquerdas no Brasil. E por algum momento o PT não soube dialogar com as periferias, não soube dialogar com o trabalhador, e nessas eleições foram fundamentais para a eleição de Bolsonaro, em que parte dos trabalhadores, da periferia, principalmente dos evangélicos, que a grande parte, 90% dos evangélicos, são da periferia, são pobres, são negros, são das regiões, enfim, mais pobres do nosso Brasil. E essa classe eu não diria que seriam obrigadas a votar em Haddad. Eu acho que não. Você tem que votar consciente e acreditando, mas votar em Bolsonaro numa mentira esse que é o agravante maior, entendeu? Esse que é o agravante. Então essas pessoas foram iludidas, enganadas, e muitas das vezes votaram pelo ódio e acreditaram no que a mídia falou, que o PT é o diabo, é o mal, né, que habita no Brasil. Mas enfim, enquanto o PT priorizou alguns caminhos, algumas linhas, deixou de lado também essas classes, esses grupos, essas pessoas, e
nesse campo aberto, um campo evangélico. Quando falo do evangelho, eu falo desse evangelho açougueiro, esse evangelho da prosperidade, esse evangelho materialista, que não tem nada a ver do evangelho pregado de Cristo, né? Cristo não tem nada a ver com esse evangelho, o evangelho de Feliciano, de Silas, ele não tem nada a ver, não faz parte disso, e nem o Cristo que subiu na goiabeira, não tem nada, ele não faz parte disso, entendeu? Até porque se Jesus na forma dele, se ele viesse e estivesse no pé de goiabeira, nossa, meu filho, eu acho que nem a cidade iria resistir, porque a presença seria muito forte. Mas aí é outros 500 aí, para quem acredita no sobrenatural. Mas já estamos concluindo, né? Mas vamos ficar atento no discurso de Bolsonaro, de como ele captou, como ele soube, como ele agiu de inteligência, não só Bolsonaro, mas assim o seu núcleo agiu de expertise, de inteligência, e soube capturar praticamente a todos do Brasil, né? Não só aos pobres, né? Mas também como ele soube iludir, não, mas eu diria de que a grande mídia e o sistema judiciário permitir que ele se candidatasse e mesmo participasse das eleições. Então a grande mídia também foi, a mídia não permitiu, a mídia não foi iludida, a mídia e o sistema judiciário sabe quem é o Bolsonaro, sabe muito bem quem é ele, mas se permitiu a ascensão de Bolsonaro, alimentou Bolsonaro para que ele pudesse ser um instrumento de destruição para um partido político, entendeu? E sendo assim, como consequência também para a destruição do nosso Brasil. Então, quero deixar mais uma vez assim registrado de sua expertise. Muita gente fala que ele não é, ele sim, ele é inteligente sim, o seu agrupamento é inteligente, e que precisamos estar com os pés no chão, precisamos estar tranquilos, precisamos também fazer é necessário também fazer um levante, é necessário fazer um enfrentamento contra esse governo que não é o meu governo e nunca será o meu governo e nunca será o meu presidente. Então também quero deixar mais uma vez claro que enquanto eu tiver acesso ao YouTube, enquanto eu gravar aqui os vídeos, vou fazer oposição, enfrentamento até o fim, não só a Bolsonaro, mas todos aqueles que apoiaram Bolsonaro para chegar ao governo. Então, até a próxima, até mais e até breve.